Bom, na sequência, a gente segue falando sobre DDP, só que agora a gente vai falar sobre a DDP entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Então, aqui recapitulando com as aulas anteriores, eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, tenho uma carguinha de prova que vai ser deslocada de A para B, e aí vai percorrer uma distância D. Bom, a gente viu pela definição de DDP que nada mais é do que o potencial em A menos o potencial em B. E aí a gente pode representar essa diferença de potencial como o AB, para saber que vai sair do ponto A e vai chegar até o ponto B. E aí nada mais é do que o trabalho para ir de A até B, dividido pela unidade de carga. Bom, está aqui, né, essa parte da equação, ela está representada aqui embaixo. Eu vou fazer agora, nada mais é do que aplicar aquilo que a gente já conhece. O trabalho para ir de A até B seria essa força vezes esse deslocamento. Bom, mas essa força é justamente a força elétrica. A força que está aqui, ó, é isso aqui, que seria a força elétrica, Q vezes Z. Bom, eu posso cancelar Qzinho com Qzinho e apenas na situação do campo elétrico uniforme, eu posso falar que a minha diferença de potencial vai ser definido como o valor do campo vezes a distância entre os dois pontos que eu quero medir. Só que a gente precisa tomar alguma cautela em relação a campo elétrico uniforme, DDP, entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Porque olha só, aqui eu tenho o meu campo elétrico uniforme e tenho três pontos aqui, né? Ponto A, ponto C e ponto B. Bom, primeira coisa, algumas observações. O trabalho realizado entre dois pontos de um campo elétrico, então o trabalho para ir de A até B, seria a carga vezes o campo vezes a distância, depende do valor da carga transportada. Né? Depende de Qzinho. Se eu dobrar o valor da carga, o valor do meu trabalho dobra. Se eu multiplicar por 50 o valor da carga, o valor do meu trabalho também multiplica por 50. Porém, a DDP, ela não depende do valor da carga. A DDP é esse E vezes D na expressão para o campo elétrico uniforme. O trabalho, ó, isso aqui é a minha DDP. O trabalho depende da carga. A DDP não depende da carga. Essa é a primeira observação. Segunda observação. Embora foi deduzida para dois pontos na mesma linha de força, a expressão que o trabalho de A para B é igual ao campo vezes a distância, ela é válida mesmo quando os pontos A e B estão sob diferentes linhas de força. E aí eu posso demonstrar isso da seguinte maneira. Olha só, se o trabalho para ir de A até B, isso é uma força conservativa, esse trabalho independe. Se eu for pelo caminho 1, né, daria assim, trabalho de A até B, seria pelo caminho 1. Seria a mesma coisa como se eu dividisse em dois trechos. Eu poderia pegar, por exemplo, e ir de A para C, primeiro, para depois ir de A para B. Então, meu trabalho de A para B, eu estou dividindo em dois trechos. De A para C e depois de C para B. Então, estou chegando do mesmo jeito onde eu quero. Só que detalhe, quando eu faço assim, se torna infinitamente mais fácil. Por quê? O meu campo, ele está nessa
nesse sentido. A minha força vai estar nessa direção e nesse sentido. Mas o meu deslocamento está para baixo. Quando eu pego daqui para cá. Esse ângulo é de 90 graus. Então, esse trabalho aqui dá zero. Por conta desse ângulo de 90 graus, lá naquele iniciozinho que a gente já viu. E aí só vai me restar o trabalho para ir de C até B. Trabalho para ir de C até B nada mais é do que a carga vezes a diferença de potencial entre C e B, que seria a carga vezes o campo vezes a distância entre C e B. Então, apesar de ter sido realizado para 2 pontos sobre uma mesma linha de força, essa expressão é válida quando os pontos A e B são sobre linhas de força diferentes. Tá? Dá para a gente dividir nesse formato. Terceiro ponto, a expressão que nós temos aqui, ela é geral. Ela pode ser usada para qualquer tipo de campo elétrico. Para o campo elétrico uniforme, para o campo elétrico de uma carga pontiforme, para o campo elétrico entre 2 cargas. Então serve para qualquer tipo de campo elétrico. Porém, essa expressão aqui, ela é exclusiva do campo elétrico uniforme. Só pode ser usada para essa situação em específico. Porque para esse caso, o meu campo não está variando com a distância, ele está sempre com o mesmo valor. E aí se torna mais específica para ele. Aqui não, aqui eu posso usar mesmo que o meu campo ele varie com a distância. E aí vamos fazer um exemplo disso, né? 2 placas planas e paralelas, distantes 10 centímetros uma da outra, são ligadas ao polo positivo e negativo de uma bateria de 12 volts. Então está aqui, a bateria de 12 volts, significa que essa placa possui 12 volts a mais do que esta placa aqui. E aí quando isso acontece, a distância entre elas é uma distância de 10 centímetros, transformar isso aqui em metros, seria 0,1 metro. Ele quer saber qual a intensidade do campo elétrico na região entre as placas, depois que essas placas estão carregadas. Bom, a DDP, entre o polo positivo e o polo negativo, nada mais é... Deixa eu apagar aqui, só um momento. Pegar a borracha. Pronto. A DDP, a gente tem aqui nessa expressão, que ela nada mais é do que o campo elétrico vezes a distância. Opa, deixa eu pegar aqui de novo. Encostei a mão, saiu uns pontinhos, faz parte. Bom, e aí vamos lá. A diferença de potencial, 12 volts. O campo elétrico é o que eu quero saber. A distância, 0,1. Então, o meu campo elétrico seria 12 dividido por 0,1, que seria 120 Newton. Aqui vai estar a DDP em volt, aqui em metro, volt por metro. Bom, Felipe, mas surgiu aí então uma coisa nova. Volt por metro, o que seria isso? Olha só, volt por metro é a mesma coisa que o Newton por Coulomb. Então, o volt é o Joule por Coulomb. E aqui nós temos Joule por Coulomb por metro. Joule é Newton dividido por metro. Então ficaria Newton multiplicado por metro, perdão. Newton metro por Coulomb por metro. Eu consigo cancelar esse metro com esse metro.
Então, volt por metro e newton por coulomb é a mesma coisa. Eu estou falando na mesma unidade de medida. No sistema internacional, a unidade de campo elétrico mais usualmente escrita é volt por metro. Daqui por diante, a gente vai usar, sem distinção, as duas formas, tanto o newton por coulomb quanto o volt por metro. E aí vamos fazer mais 2 exemplos, aplicando isso que a gente aprendeu nesse vídeo. Então aqui nós temos, na figura, está aqui a figura representando, de A para C são 30 centímetros, de C para B são 40 centímetros, e aí nós temos aqui um campo elétrico de 20 newton por coulomb. Ele quer na letra A, qual que é a DDP entre os pontos A e B e a DDP entre os pontos A e C. Bom, letra A, eu posso fazer, né, que é a DDP. Deixa eu só pegar aqui. DDP entre A e B nada mais é do que o trabalho de A para B dividido pela minha carga. Bom, essa seria a definição que nós teríamos aí para a geral. Só que no caso de um campo elétrico, a DDP entre A e B seria o campo elétrico vezes a distância entre A e B. E aí, lembra daquela situação que o trabalho para vir daqui para cá seria 0, e aí eu contaria apenas esse trechinho aqui? Só essa distanciazinha é que vai me interessar. Por quê? Porque a força vai estar atuando para cá e o deslocamento nesse primeiro trecho vai formar 90 graus. Então, a DDP entre A e B seria o valor do meu campo, que é 20, vezes a distância entre A e B, que é 0,4. Isso daqui dá 8 volts, que é o valor, a unidade para a diferença de potencial. E aí na letra B, quanto que vale a diferença de potencial entre A e C? A diferença de potencial entre A e C é 0 volts. Então não tem diferença eu sair daqui para cá. Por quê? Porque o trabalho realizado aqui entre A e C, se eu for analisar mais minuciosamente, esse trabalho vai valer 0. Porque a força vai estar na direção. E formando 90 graus com a direção da força, estaria o deslocamento. Então, por consequência disso, ele seria 0. Vamos para o nosso último exemplo desse vídeo. A DDP entre uma nuvem a 500 metros de altura e a Terra, durante uma tempestade, vale 2 vezes 10 a quinta volts. Considerando que a nuvem e a Terra se comportam como duas placas paralelas, carregadas com cargas opostas, qual a intensidade do campo elétrico entre elas em volts por metro? Esse aqui é simples também. Se você considerar que aqui é a nuvem, carregada positivamente, aqui embaixo seria o planeta Terra, carregado negativamente, estaria aqui as nossas linhas de força, e esse campo elétrico, como ele disse, né, poderia ser comparado a duas placas paralelas. Então isso daqui seria comparado a um campo elétrico uniforme. E aí a gente tem que a diferença de potencial, vamos botar assim, ó, diferença de potencial entre a nuvem e a Terra seria igual ao campo elétrico vezes a distância, uma vez que esse campo elétrico
seria aí comparado a um campo elétrico uniforme. Então, a diferença de potencial nós temos 2 vezes 10 a quinta volts. Está aqui essa informação. O campo elétrico é o que ele quer, a intensidade, e a distância seria uma distância de 500 metros. Então, o meu campo elétrico seria 2 vezes 10 a quinta, dividido por 500, que eu vou transformar em 5 vezes 10 ao quadrado. 2 dividido por 5 dá 0,4. 10 a quinta dividido por 10 ao quadrado dá 10 a terceira. Se eu andar com a vírgula para a direita, eu diminuo uma unidade no expoente. Então, isso seria 4 vezes 10 ao quadrado volts por metro, ou 400 volts por metro.